das agências laranjas de todo o Brasil, bem-vindos ao Inovas Cast. É isso mesmo. A gente está começando aqui, lançando esse novo formato aqui no Desenvolve. Vamos ser a sua editoria de negócios aqui no canal do Desenvolve. Eu sou a Tati Domiciano, faço parte aqui do time de comunicação da GL e vou te acompanhar nessa jornada. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos e pretos, olhos pretos também, e estou usando uma camisa jeans azul. Antes da gente começar, eu queria te contar o que a gente vai ver aqui no nosso podcast. A gente vai ter encontros mensais aqui e você vai ver assuntos que são relevantes para você, para sua rotina de atendimento ao cliente, mas também para você saber mais sobre os assuntos que estão quentes na nossa GL e sobre os assuntos que também estão em alta no varejo. Então fique ligado porque vai ter muita coisa bacana aqui, tudo isso de uma maneira bem simples, bem descomplicada e fácil para você consumir. Esse conteúdo pode ser consumido no seu trajeto para o trabalho ou no seu horário de almoço. A ideia é que você seja protagonista desse consumo de conteúdo aqui do InovasCast, tudo bem? Você vai ver aqui convidados super especiais a cada episódio e a gente está muito ansioso para compartilhar com você tudo o que vai acontecer nessa jornada. Vamos começar então? Eu quero apresentar para vocês a composição da nossa mesa de hoje e eu te conto também qual que vai ser o nosso tema de hoje, tá bom? Eu tô aqui com a Érica Barcoquevas e com a Grazi Belo. Bem-vindas, meninas, ao nosso InovasCast. Obrigada, Tati. É muito prazer estar aqui, é muito bom aqui estar com o pessoal da GL, trazendo conteúdo, trazendo uma conversa legal, uma conversa bacana. Meu nome é Érica, né, como você falou, e me audiodescrevendo aqui, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, na altura, os cabelos eles são aqui um pouco abaixo dos ombros, estou com uma blusa branca com uma jaqueta jeans. Então, é isso, muito obrigada. Bem-vinda. É muito prazer estar aqui hoje e eu faço parte aqui do time de investimentos do Itaú, trabalho na área de recomendação e portfólio de investimentos. Bem-vinda! E a Grazi? Tudo bem? Bom, eu tô mega animada, né? Esse primeiro aqui, InovasCast. Tô super feliz pelo convite e ainda bem acompanhada aqui dessas meninas. Fazendo minha autodescrição aqui primeiro, então. Sou uma mulher de pele clara, cabelos longos e loiros. Tô vestindo uma camisa azul com umas listrinhas brancas. Ou ao contrário, brancas com as listrinhas azuis. Sou representante aqui, acho que do time de negócios, né? Sou gerente regional na Digital, já passei por todos os cargos também, mas hoje eu faço parte do time de negócios aqui da Digital, do Uniclass. E mais uma vez, super obrigada, viu, pela companhia e tô super animada com o nosso dia. Obrigada. Então, acho que a gente já deu aqui um spoiler do nosso tema, né? Nós vamos falar sobre investimentos nesse episódio inicial. E é uma alegria muito grande estar numa mesa composta por mulheres para a gente falar de investimento para os nossos YouTubers. Estou muito animada por esse papo. E para começar, assim, eu estou bem curiosa para já conhecer um pouquinho da história de vocês. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Érica contou que também veio de AGL. Conta um pouquinho Isso. pra gente, Érica, essa história. Conto, sim. Eu tenho muito orgulho disso e por todo canto que eu passo, eu falo que eu vim da GL, que eu vim, né, trabalhei ali diretamente com os clientes, que eu participei em toda a dinâmica, que como funciona aquela loucura que funciona, né, as agências. E eu sou de Recife. Lá eu comecei como estagiária. Na época eu atuava especialmente em consignado. E era numa agência de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Lá era muito agitado, né? Sempre tinha, principalmente no início do mês aí, que os aposentados recebiam seus benefícios. Continua, né? Continua agitado. Então, eu vim desse meio e aí eu fui crescendo no banco, né? Eu saí de estagiária, eu fui para agente comercial, trabalhar também em outro interior de Pernambuco, que é Abreu e Lima. Tenho muito orgulho de lá, tenho muito carinho com os meus clientes de lá. Até hoje eu converso com alguns deles, inclusive. Uau! E aí eu virei gerente Uniclass. Depois eu vim aqui para a área de investimentos, trabalho agora com recomendação de investimentos, com alocação aqui de portfólio para os nossos clientes. Então, essa aqui, bem resumidamente, é a minha trajetória. Muito bom. Compartilha com a gente também, Grazi, um Nossa, pouquinho. super legal. A gente também, Eriquinha, não comecei de estagiária, mas eu comecei da menininha do caixa eletrônico do Posso Te Ajudar. E aí fui crescendo, enfim, e sou do Sul, né? Então comecei numa agência lá do Sul, em Curitiba.
E aí fui passando por todos os cargos, então também fui gerente de relacionamento aqui no Uniclass, passei por gerente geral, e aí tive um momento que eu passei fora aqui, fui estudar fora e voltei pelo banco, né, com licença não remunerada e tal, foi super legal a experiência. E aí voltei e fui promovida então pelo cargo de gerente regional. E aí como gerente regional também já passei por vários estados e várias cidades, já rodei bastante o Brasil, estou em São Paulo faz 5 anos, agora mais quietinha aqui, e na Digital Uniclass também está sendo um prazer, um aprendizado enorme, mas concordo com você, porque na agência física é super animado. Sim. Tanto trabalhando dentro da agência, mas depois como regional também era uma rotina super animada, visitar as agências, conhecer pessoas diferentes todos os dias. E essas mudanças todas que eu tive de cidades e estados, acho que aprende muito e agrega cada vez mais até pro nosso coração mesmo, né? Conhecer, empilhando aqui a nossa bagagem de gente também, de conhecimento. Muito legal. Sim, totalmente. A gente tem alguns dados, assim, lançados recentemente, de crescimento de investimento do povo brasileiro, né? Da nossa população, assim, pensando. Se eu não me engano, a gente subiu mais de 7% nos investimentos só nesse primeiro semestre desse ano. O que que esse dado conta pra gente, Érica? Por que que ele é relevante para nossa GL? Eu acho que ele é relevante em dois aspectos. Primeiro, ele diz muito sobre a nossa atividade econômica, né? Se as pessoas elas estão poupando mais, se elas têm condição de fazer uma reserva, quer dizer que a nossa economia ela está indo, né? Ela está caminhando, as pessoas estão conseguindo prosperar, estão conseguindo melhorar. Isso é um aspecto. E o outro aspecto que eu vejo mais muito em relação à AGL é essa conversa de oportunidade, né? Eu acho que planejamento financeiro é uma conversa muito gostosa de se ter com o nosso cliente, né? Sentar com ele e conversar. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos para o futuro? O que que você gostaria de realizar? E os investimentos, eles são um meio para isso. Então, quando você tem, o cliente tem um dinheiro dele que ele juntou, que ele conseguiu investir, como você falou aí, a gente teve, né, um aumento nos investimentos do brasileiro. E a gente coloca esse dinheiro para render, aí o cliente ele consegue, o investidor ele consegue ter atingir os seus sonhos, os seus projetos mais rápido, de forma mais tranquila e ter mais tranquilidade aí para o seu futuro, para sua família, que isso que é o mais importante. Grazi, como que a gente percebe isso na GL? Assim, esse dado fala de mercado, fala de aumento são quase 7 trilhões de reais investidos só nesse primeiro semestre. Mas como a gente percebe isso dentro da nossa agência laranja? A gente está sendo mais procurado? O nosso cliente está chegando, tá com dúvida? Como que ele chega? Perfeito, Tati. Esse movimento todo que a Erika está trazendo, a gente tem sentido muito na ponta a procura de todo tipo de investidor. A gente tem sentido a procura do investidor que já tem, né, uma carteira de investimentos, que já conhece, que já sabe mexer com aquilo e operar. E a gente tem percebido também uma procura maior dos clientes que não operam, que não têm investimentos talvez guardados ou um plano mesmo, né, de futuro. E também tem visto isso muito nos movimentos do mercado, né, e tem se provocado muito talvez até para nos procurar. E aí tem um público que não tem esse valor aplicado com a gente, mas que gostaria de começar. Eu acho que a gente aqui tem um papel super importante. Esses movimentos que a Erika trouxe do mercado, a gente, como gerente aqui de relacionamento, e eu falando até da parte como cliente, a melhor conversa para iniciar um relacionamento ou um papo com o cliente sobre investimento, sobre futuro, sobre como se planejar, como se organizar melhor. Então, a gente sempre fala sobre esse início de conversa. E aí vale tanto para o cliente que já tem aplicado com a gente, e a gente tentar conhecer o perfil dele, se está realmente adequado com o que ele tem aplicado, ou se a gente pode sugerir, dado tantas mudanças como a Erika trouxe. E para aquele cliente que não tem, fazendo essa mesma análise, a gente pode despertar nele, porque hoje, né, Erika, a gente tem investimentos para todos os públicos. Então, a gente pode atingir todos os públicos e os perfis, e vários bolsos, inclusive. Perfeitamente. Então, o nosso gerente aqui tem um papel super importante. Eu acho que aqui, começar uma conversa sobre investimento é muito agradável para o cliente. Para a gente aqui, como banco e como gerente, cada vez mais a gente precisa estar antenado, né, com os movimentos do mercado para poder trazer esse insumo, mas acho que o nosso papel aqui como YouTubers é super importante, né, para fazer essa análise do cliente que já tem aplicado com a gente e aquele que não tem, para a gente realmente despertar e fazer uma alocação correta para cada perfil de cliente. Então, tem sido procurado sim, muito, e eu acho que a gente tem um caminho e uma trajetória bastante importante pela frente aí, falando principalmente dos clientes de média renda e de baixa renda aqui na nossa agência laranja. Também. Baixa renda também. E aqui a gente tem, obviamente, as agências físicas, né? Então, hoje,
como a Erika acho que até pode explicar mais para a gente, mas a gente tem N movimentos aqui de investimento para todos os tickets, para todos os bolsos. E eu acho que começa assim. A gente fala que o Uniclass hoje, dado até a proposta de valor, né? Te ajudar a chegar lá, começa pelo varejo. Então, é o cliente que é o filho, que é o estagiário. A gente começou com uma conta no varejo, né, Erika? Exato. E aí, esse é o potencial que a gente quer. Então, esses clientes jovens estão nos procurando e a gente tem aqui um leque enorme para atender esse público. Então, a gente não perde nada para a concorrência, inclusive. Então, a gente tem um portfólio enorme para atender o cliente desde o início. E aí vai crescendo a maturidade dele aqui, né? Como IA, depois com o Uniclass, e aí seguindo os outros segmentos como Personalité. Mas a gente tem um papel importante no baixa e no média renda, com certeza, viu, Tati? E a gente percebe alguma característica mais comum desse cliente que tem se interessado pelo investimento? Assim, o que tem chamado a atenção desse cliente? Quando ele chega na agência, ele já chega com uma ideia pronta? Ai, olha, eu vi um CDB e gostaria de fazer isso, mas aí a gente faz outra leitura, a gente consegue direcionar melhor. Como que está sendo essa percepção do cliente? Como é que a gente está individualizando esse atendimento, Grazi? Perfeito. Acho que a gente vai falar muito aqui do 360, de como fazer uma análise desses clientes, né? Para a gente poder fazer, obviamente, a melhor indicação. Isso, primeiro, eu acho que parte da nossa capacitação e conhecimento aqui, do quanto a gente está disposto a ouvir o nosso cliente, como gerente, como Itaú. Mas eu acho que esses dois links aqui, Tati, tanto para o cliente que já tem alocado com a gente, ele vem, obviamente, procurar saber quanto está a rentabilidade. Aí ele escuta a notícia do mercado, né, Eric? Ele corre para a gente e fala assim: nossa, e aí, como é que tá meus investimentos aí? Tá bom, não tá? Tô bem alocado ou não tô? E aí, um papel super importante do nosso gerente ter embasamento aqui, pelo menos para o início dessa conversa e trazer segurança para o nosso cliente do que a gente tem para oferecer com bastante conhecimento e antenado com o mercado. Por outro lado, a gente tem o cliente que talvez, que nos procura também e tem procurado mais, justamente também por esses movimentos do mercado, e eu acho que a gente tem uma demanda alta hoje até por tecnologia, todo mundo está olhando muito o que tem, né? Então, eles querem investimentos diferentes e um pouco mais, menos habituais, e aí eles acabam procurando a gente para conhecer, né? Ah, o que é isso? Eu posso investir nisso? Eu posso investir hoje em produtos que não são próprios aqui, ou CDB de terceiros que a gente fala, então que o mercado inteiro oferece e que a gente também oferece. Então, os dois lados, eu acho que a gente vem sendo bastante demandado, mas, obviamente, aquele que já tem uma estrutura de carteira nos procura para saber se está tudo bem. E aí, o nosso papel, de novo, é fazer uma jornada aqui para alocar no melhor caminho, se ele já tiver alocado, tudo bem. E aí, a gente conta com consultorias aqui super importantes, né, Eriquinha, que é o Ion. E aí nos apoia super aqui. Então a gente começa uma conversa, mas a gente tem o Ion On Demand que nos ajuda, e os especialistas também do Ion, que nos ajuda a embasar melhor essa conversa, até para esse cliente que já tem, né, Tati? E aí ele precisa talvez de mais insumos, muito mais rebuscados do que a gente possa trazer. E o cliente que não tem, também, a gente vai começar essa conversa e aí o nosso gerente aqui tem capacidade total para trazer esses dados, com certeza. Completamente. Então a gente tem o gerente, além de conseguir fazer esse atendimento, se o cliente chega com uma carteira um pouco mais robusta ou com uma necessidade muito específica, a gente pode acionar o Ion On Demand. Exato, os especialistas do Ion. Acho que o pessoal, alguns são mais antigos, né, como eu, ainda não tirei esse serviço, mas eu vou tirar. Chama de Live, né, o antigo Live Invest. Live Invest e Investphone. Hoje é tudo Ion On Demand, tudo uma coisa só. Né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que todo cliente hoje, que ele precisar de uma assessoria de investimentos, qualquer um, a agência lá é do Itaú Agências, do Itaú Uniclass, ele tem um especialista de investimentos que ele pode consultar, que ele pode tirar suas dúvidas, que ele pode pedir uma consultoria de investimentos. E isso é muito importante. Perfeito. E aí, do cliente mais baixa renda, como a gente falou, a Grazi muito bem trouxe aqui que a gente tem uma grade imensa de produtos e muito acessíveis. Tem produtos aqui a partir de R$1, Uau. né? Então, a gente tem mais de 500 fundos na prateleira, quase 200 fundos de previdência. Então, a gente está bem servido e com tickets acessíveis para os nossos clientes. Para os clientes de mais baixa renda e os de média também, e os clientes que buscam sofisticação melhor, a gente também está muito bem servido aqui, inclusive com os especialistas aqui do On Demand, fazendo essa ponte. Porque os especialistas, o que eles fazem?
no dia a dia deles, eles vivem e respiram investimentos. Então, eles sabem o que está acontecendo agora, qual que é o melhor movimento para fazer em relação à carteira do cliente. Eles estão também cientes e apropriados de como que funciona a carteira recomendada de investimentos do banco, qual foi o cenário por trás daquilo. Porque para fazer uma recomendação de investimentos, para fazer uma alocação de carteira, não é somente o que está acontecendo agora que eu considero. É todo um cenário de mercado, como eu falei no início, toda uma expectativa do que vai acontecer no futuro. E os especialistas do Ion On Demand, eles estão tintim por tintim a par do que está acontecendo, das expectativas do futuro, e eles conseguem atender muito bem esse cliente que busca uma sofisticação melhor, né? E conseguir entregar essa consultoria de carteira e fazer uma parceria muito importante com o gerente. Porque é o gerente que conhece o cliente, né? Ele que está lá no dia a dia, é o gerente que conhece quais são as dores do cliente, o que ele quer fazer, ele quer pagar uma escola melhor para o filho, né? Ele quer se aposentar, ele tem um sonho de fazer uma viagem. O meio que a gente faz isso, como eu falei no início, é através de investimentos. E o especialista do On Demand está aí para ajudar, fechar essa parceria e conseguir rentabilizar melhor o dinheiro, os investimentos do cliente para que ele consiga realizar os seus sonhos. Parceria, acho que essa é a palavra, né? Parceria Perfeito. GL e On Demand. Conta uma história pra gente, Érica, de um atendimento assim feito em parceria, de uma necessidade do cliente que a gente conseguiu traduzir nessa forma de investimento via parceiro, né? Via essa parceria Ion e AGL, gerente AGL. Vários movimentos aqui com cliente que, nesse movimento até do mercado que você até trouxe do cliente que talvez não tenha nada aplicado com a gente, né, Erika? E a gente tem descoberto algumas coisas, por exemplo, tem um case que até banco, mas também pessoal, né? Num grupo de amigos, a gente estava conversando no final de semana e um deles falou assim: Ah, eu comecei naquela, como a gente aqui, comecei na conta básica, pequenininha, conta de estagiário, conta universitária, tinha, né? Tinha. Conta Cheguei a ter essa universitária aí. e tal. E aí ele foi crescendo, obviamente, né? E foi aprimorando seus ganhos todos. E aí ele construiu toda a carreira dele e a vida dele junto do banco. Ele falando do Itaú, obviamente, né? Que ele era apaixonado como cliente. Mas por quê? Porque ele começou lá nessa jornada que alguém ofereceu para ele, sem ele ter nada aplicado com a gente, ou sem ele ter nem potencial do mercado, e alguém despendeu tempo com ele e falou um pouco sobre investimentos, porque e esse é o nosso papel, né, de consultoria financeira, que é o que você bem trouxe até no começo, o nosso gerente aqui, conhecer e ter especializações, ler e estar sempre antenado, que esse é, acho que é outro ponto que a gente vai abordar aqui que é importante, mas e puxar esse assunto, que é um assunto que o cliente realmente vê que é do interesse dele, para planejar seu futuro e a vida profissional. E aí esse mesmo amigo comentou que ele cresceu a trajetória dele inteira, teve filhos, e os filhos dele, hoje, abriram conta também no Itaú, né? Uma conta lá também para ele começar a receber a mesada e tal. E hoje, obviamente, ele está no maior segmento que a gente tem, super bem rentabilizado, todos os investimentos dele estão centralizados aqui, e ele nunca nem pensou em abrir mão e trocar. Ou seja, uma referência super importante que ele teve lá no começo da carreira dele, que marcou. Eu acho que esse é o nosso papel aqui como banco, como segmento, entender a jornada, o cliente certo no lugar certo, é justamente isso, é a gente participar da jornada do cliente nos vários estágios, momentos da vida dele, mas que isso faça sentido, propósito, que tenha uma marca registrada. Esse meu amigo foi no churrasco e a gente estava falando disso, obviamente, porque eu sou do Itaú, e ele comentou sobre isso e eu fiquei super orgulhosa, mas quantos desses a gente tem por aí que a gente teve uma pontinha, né, de ajuda lá no início da vida, e hoje os filhos dele serão, e com certeza os filhos dele vão crescer e vão fazer a mesma jornada. Então, a nossa experiência aqui para o cliente, o que a gente traz de suporte para a vida da pessoa, independente da receita, né? Eu acho que ser genuíno nessa forma, a gente tem um impacto na sociedade enorme, né? Então, acho que esse é um case super bonito que eu levei para a vida. Uau. E deve ter vários desses, né? Então, foi no final de semana, mas acho que tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Eu acho que é bacana o que você falou, que é um início de uma conversa de investimento com alguém que ainda não pensa em É isso. investir, né? Tá aí a oportunidade, né? Então, acho que se você quer anotar alguma dica, anota aí que Perfeito. começar essa conversa com seu cliente é essencial para que você possa acompanhá-lo durante toda a vida financeira dele e de investimento também, e chegando até as futuras gerações, né? Perfeito. Muito bacana. Você falou aqui sobre exatamente isso, né? Sobre o papel do nosso gerente, assim. A gente
acabou de passar aqui por um momento de nova proposta do Uniclass. A gente sabe que tem muito a ver com investimento, porque a gente sim quer ajudar o nosso cliente a chegar lá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Grazi, como esses temas se relacionam dentro do Média Renda aqui da GL. Muito bom. Bom, eu acho que começa aqui pelo ponto que eu até puxei antes sobre qualificação, sobre conhecimento. Então, a gente tem um leque enorme aqui de ferramentas e de material dentro do banco para a gente se especializar, para a gente conhecer, né? A gente tem o Call de Investimentos, a gente tem o Inovas aqui com inúmeras notícias, temos ferramentas aqui intuitivas para ajudar o gerente a encontrar o cliente. Mas eu acho que o principal ponto aqui, além disso tudo que a gente tem internamente, as próprias certificações, eu acho que são importantes aqui para esse nosso movimento de proposta de valor. Quando a gente fala de proposta de valor da marca, envolve tudo, né? Como eu estou preparado aqui para atender o meu cliente, como eu estou ouvindo o que ele me demanda e não só estou trazendo o que eu quero falar realmente. Então, isso que você falou, né, para o nosso gerente aqui cuidar e se atentar muito nesse primeiro contato, nessa jornada, é super importante nessa proposta de valor que a gente quer trazer para o mercado, para o cliente e internamente. Então, quando a gente fala de CPA 20, né, que eu acho que é essencial aqui para o nosso público aqui de média renda atender e prestar um atendimento completo para o nosso cliente, mesmo tendo o on demand, acho que é um primeiro passo. Esse primeiro passo para o cliente, mas falando internamente, acho que de carreira, né? A Érica tem exemplos lindos aqui de carreira. Eu fiz Ela estava também compartilhando com certificações, a gente. super legal ela contando aqui quanto ela estuda e quanto ela tem buscado tanto, né? E todo mundo aqui, eu acho que quanto mais a gente busca, esse conhecimento agrega para a gente trazer para o cliente essa proposta de valor. E aí, fazendo só um parênteses aqui, como banco, a gente tem esses insumos aqui de material. Hoje, na trilha do IOX, tem um material excepcional lá, né? Para as pessoas que querem se certificar. Não precisa Perfeito. procurar, talvez, fora, porque a gente tem dentro. Mas o quanto eu me provoco a saber mais, a entender mais, a conhecer, e isso tudo somado, junto com a proposta de valor que o banco fez para o cliente aqui, falando de comunicação, marketing e benefícios, é gigantesco e maravilhoso, só se completa quando a gente está realmente preparado. E preparado com Perfeito. qualificação, mas preparado principalmente para ouvir o que o cliente traz, né, Tati? Exato. Que ele não tem, talvez, aquele dinheiro aplicado com a gente, e a gente olha e fala, não vou falar com esse cliente, não tem nada na conta, por que eu vou falar com ele sobre investimento? E a gente não pode julgar. Hoje a gente tem ferramentas que nos trazem o que ele tem no mercado. Mas se ele não tiver, eu acho que esse é um assunto bom de começar em qualquer movimento, em qualquer conversa, porque você mostra interesse pela vida dele, pelo plano dele de aposentadoria, de Perfeito. sucessão, enfim. Então, eu acho que a gente vira um consultor aqui. E hoje em dia, quem não precisa de alguém para te ajudar até fazer o seu balanço pessoal, né? Estou gastando muito, estou gastando pouco, vai sobrar um pouquinho para aplicar, como a Erika disse, tem investimentos que você começa a aplicar com um pouquinho, mas despertar isso no cliente, eu acho que é o nosso papel. Então, falando aqui na nossa responsabilidade como YouTubers, eu acho que é uma responsabilidade social, além de ter uma responsabilidade interna aqui como coração laranja, né? Eu acho que a gente tem um Sim. papel super importante na vida das pessoas, né, Erika? Completamente, É assim. muito além de uma oferta, né? Muito. É um acompanhamento de vida mesmo, de vida financeira. É muito do que você já falou. Perfeito. Conta pra gente, Érica, que a gente tá curiosíssimos aqui sobre a Grazi falou das suas certificações, conta pra gente como é que foi. Começou na GL, você ainda estava na GL quando você começou os seus estudos? Começou na GL. Eu era estagiária, como eu falei, lá em São Lourenço da Mar. Tenho muito orgulho e muita saudade dos meus clientes. E lá eu era estagiária e para entrar no banco, para ser efetivada, eu precisava da CPA 10, né? Como a gente já sabe. Só que aí eu pensei assim, eu acho que eu vou além. Dizem que tem a CPA 20 também, que vai um pouco além, que traz a parte de investimentos. Até aquele momento eu não tinha contato com investimentos, eu não sabia nada, não sabia nem o que era CDB. Para mim era só 3 letrinhas que o pessoal falava, que uma sopa de letrinhas que eu não sabia de nada. E aí eu fiz a CPA 20. Né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ver coisas diferentes. E uma coisa que eu gostei muito com a CPA 20 foi que ela ampliou a minha visão. Porque quando eu estava lá na agência, eu trabalhava muito com consignado, ajudando no caixa eletrônico, né? Sabia alguma transação ali, ajudava na fila, mas eu não tinha do quão era grande o nosso mercado financeiro, de quão grandes eram as possibilidades e como que a gente podia usar essa expertise nossa para trazer valor, né? Tanto para nossa carreira, quanto também para o cliente. E aí me instalou um negócio na cabeça e eu pensei, eu vou continuar fazendo isso, né? Então, aí eu tirei a CPA 20, comecei também a buscar outros tipos de meios para me capacitar,
né? Sempre tentava ver alguma informação de investimentos que o banco trazia. Só uma ressalva, é que a CPA 20, o curso que eu fiz foi do banco. Na época, eu não lembro qual era a plataforma de treinamento. Hoje em dia é IOX, né? Mas eu lembro que eu peguei na plataforma de treinamento do banco e eu sei que hoje em dia tem treinamento, sim, para CPA 20 e para CEA, para CPA 10, 20 e CEA, Verdade. lá na IOX também. Então, foi algo que me ajudou muito, Uhum. porque eu não precisei pagar curso nenhum, né? Só fui lá e fiz e deu tudo certo, passei. Só usando as plataformas já disponíveis aqui pra gente. Exatamente. E hoje tá ainda melhor do que estava antes, na minha época, porque na minha época era só texto. Hoje tem vídeo, tem Verdade. explicação, tem alguns fóruns que o pessoal faz para tirar dúvidas. Então, é algo que a gente pode usar muito a nosso favor. E aí eu saí tirando, né? Tirei a CEA, tirei o CFP, e a partir do CFP eu entrei na área de investimentos. Agora os desafios são maiores, né? A gente tem outras certificações que a gente vai atrás, certificações internacionais. Mas o recado que eu queria trazer aqui é que a certificação, ela é importante tanto para a gente abrir a nossa visão, como eu falei aqui, mas também é um selo. Querendo ou não, quando eu comecei a assinar CEA, eu, assim, me achei o máximo. Né? Meu nome lá é Erika Barcoqueva, CEA. Eu também. E com o CFP, eu fiquei, mas ainda mais que o CFP, ele tem uma marca registrada lá, eu achava muito chique. Isso. E aí, eu achei, e aí eu vi também que tanto trouxe esse aumento de visão, como também me trouxe essa autoridade, né? Eu tinha um selo lá que eu sei do que eu tô falando, eu sei falar de investimentos, o cliente pode confiar em mim, né? Eu tenho uma influência aqui na minha agência também, né? Sempre que alguém tinha alguma dúvida de investimentos, vinha me procurar. E aí, foi me tornando nossa referência que eu vim aqui para a área de investimentos e agora a gente está aí elaborando portfólios, né? E recomendação. Parabéns. Muito bom. E colocando aqui um pouquinho mais na rotina do nosso colaborador da GL, lá para o nosso gerente e pensando também em pessoas que vão se inspirar com essa história, os estagiários, os ANs que estão ouvindo a gente. Como que a certificação ela acontece, ela gera uma satisfação do cliente na prática, assim, para você. Se você pudesse falar na prática, o que que isso desenvolve aqui para a gente na GL na hora do atendimento do nosso cliente? Quando você tem uma visão mais completa de tudo, você assim, falou tudo. Eu acho que a certificação ela traz esse selo e ela, quando você tem essa visão maior de tudo, você consegue trazer mais possibilidades para o seu cliente. O cliente confia mais no que você está falando. Você fala também com mais autoridade, com mais responsabilidade, consegue ter uma visão que antes você não teria. Então, essa possibilidade que eu tenho aqui, eu vejo. Hoje eu sei o que é uma letra de crédito, por exemplo, que rende um pouco mais que o CDB atualmente. Eu sei falar, eu consigo falar sobre isso, eu tenho essa visão mais ampliada. Então, também traz essas possibilidades e traz também a autoridade. Então, a gente acaba sendo a fonte segura de Exatamente. informação para o nosso cliente sobre Isso. investimentos. Como que a gente vê isso na GL, Grazi? Esse nosso encantamento do cliente graças à certificação. Bom, a gente tem visto, super parabéns, né? A gente estava conversando antes das certificações Sim. dela aqui, eu sei o quanto a gente precisa se organizar, né? E eu acho que esse é um ponto, a gente tem falado isso na GL, a gente aumentou muito o nosso número aqui de certificações CPA 20, que é esse essencial para a gente prestar esse atendimento, mas tem muita gente buscando muito mais. Tem muita gente buscando Sim. CEA, CFP, e esse é muito legal. Eu tenho visto cada semana vem uma notícia nova, a gente comemora junto com cada conquista, porque a gente sabe que depende muito de você organizar seu tempo, querer muito e dedicar um tempo para aquele estudo, mas eu acho que sim cumprir só protocolo, né, Erika? É exatamente esse Exato. ponto, você estudar para aprender, trazer um repertório, e a partir dali você buscar mais e mais e mais, e aí você se sente cada vez mais seguro, mas eu acho que o reconhecimento em torno é super importante. Então, a gente comemora muito cada conquista lá, e toda a GL comemora super cada conquista, mas eu acho que isso traz uma satisfação pessoal muito legal para a gente aqui, né? Você conseguir se organizar, estudar e conseguir a certificação. Então, e para o cliente, isso, com certeza, eu acho que traz uma segurança enorme. Então, o nosso time tem buscado cada vez mais para atender bem, obviamente, e isso traz muito sucesso, né? A gente tem visto aqui os gerentes que têm as certificações, eles conseguem fazer, e não só falando de investimentos, porque eu acho que o nosso momento
do banco hoje começa, como eu falei, com investimentos, todas as conversas boas, mas tem inúmeros produtos, todos eles, eu diria, hoje dentro do banco, estão ligados a esse planejamento Uhum. pessoal das pessoas, dos nossos clientes. Então, quando você conhece sobre mercado, sobre investimentos, e abre um leque enorme para você vender outros produtos. Então, as pessoas que têm essa certificação, com certeza, elas se sentem muito mais seguras, abrem conversas muito mais estruturadas, o cliente confia muito mais, ouve muito mais o que você tem de recomendação, e aí só tende a ganhar, porque aí você vira a pessoa de confiança do cliente É para a isso. vida, né? E aí você conquista e ajuda, e aí participa de todo esse processo de conquista do cliente. Acho que é muito legal. Você lembra dos seus Perfeito. clientes? Eu também Com lembro dos certeza. meus, e a gente vê histórias deles, como eles cresceram, e você fazer parte dessa pontinha é tão especial e tão importante, né? Então, eu acho que aqui, eu daria de dica aqui para os nossos times que buscam as certificações. Eu acho que o tempo para se organizar, para fazer, para buscar, mas como satisfação própria mesmo, e pessoal, profissional, para dentro do banco, para o mercado. Eu acho que isso abre tantas portas, né? E essa segurança e satisfação pessoal é uma conquista que ninguém tira. Conhecimento é um negócio Uhum. que ninguém tira da gente, né? Sim. Então, a gente tem tido muitas conquistas e bastante gente aqui tá tirando as É. certificações, viu, Tati? Tem dentro da fala de você, assim, algo que me marca muito é o protagonismo, né? A gente precisa ser protagonista, sim, da nossa carreira, a gente precisa ser protagonista também do nosso atendimento com o cliente. É. E de como você fala, assim, a gente não pode ter medo de iniciar uma conversa sobre investimentos ou de fazer uma pergunta, o que que o nosso cliente acha, né, sobre investimentos, porque é a oportunidade que a gente tem de conduzi-lo dentro desse tema e gerar tudo isso que você acabou de falar, né? Não só a satisfação, mas o relacionamento para a vida, o relacionamento geracional. É um cliente que acaba virando um apaixonado pela marca também, porque a gente começou tudo numa conversa de gerente e cliente, num relacionamento gerente-cliente dentro da GL. A gente está encerrando, a gente está caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. Foi um papo muito rápido. Muito rápido. Passou Também acho. um instante. Muito rápido. Passou num Espero que o pessoal tenha instante. gostado, né? Quem tá aí ouvindo a gente. Sim, Espero sim. esperamos que sim, mas eu queria antes que vocês deixassem, assim, o que que a gente pode deixar aqui para nossa GL, para eles absorverem? Uma dica da Grazi, uma dica da Érica, o que que vocês deixam para os nossos YouTubers, para eles falarem assim, nossa, isso aqui eu vou anotar e vou começar a colocar em prática a partir de hoje, para quem está ouvindo hoje esse episódio, a partir de hoje. Bom, vou começar então. A gente falou tanta coisa legal aqui, né? E que das histórias e tal, e do impacto que a gente tem na vida dos nossos clientes. Mas eu diria o primeiro aqui, eu acho que a gente está falando aqui para uma galera super que está indo trabalhar, ou que está voltando do trabalho, que está ouvindo a gente no carro. Então, primeiro, eu acho que se você está indo trabalhar, coloque seu melhor sorriso, coloque sua melhor energia, sua força, seu ânimo, né? Eu acho que isso transmite na voz, transmite no olhar quando você está atendendo, né? A galera da rede física, a gente sabe, abriu a porta, o cliente está lá ansioso para a gente, para atender. No Uniclass aqui, digital e no Personalité, em todas as áreas, enfim, mas a voz é importante. Então, eu acho que a gente está aqui preparado, empolgado para atender e fazer a diferença realmente na vida das pessoas. E para isso, eu acho que a gente está numa empresa maravilhosa, que tem material, como a gente falou aqui, maravilhoso. A Eriquinha aqui, exemplo, né, que estudou sozinha, estudando pelo material ali, que nem era tão qualificado, talvez, quanto é hoje. Então, tudo dá para fazer, depende muito de você. Então, gente, aqui boa sorte para todo mundo, torcendo de verdade, mas a gente está numa empresa maravilhosa e a gente pode testar, treinar, aprender e a gente tem essa abertura aqui dentro. Então, aproveitem, se provoquem para fazer cada vez mais por você. Isso, consequentemente, vai trazer muitos resultados e sucesso na sua carreira. Então, torcendo bastante aí pelos nossos times de tubers. Total, a Grazi, ela trouxe esses aspectos que são muito importantes, né? Aí da gente realmente trazer o nosso melhor sorriso, de fazer do nosso cliente parte do nosso propósito, né? Quando eu era gerente Uniclass, uma coisa que eu gostava muito, assim, claro que nem tudo são flores. A gente sabe que nosso dia a dia é muito corrido, a gente sabe que a gente tem muitos afazeres, tem muitas atribuições para fazer. Mas quando eu sentava com o meu cliente, era eu e ele, e era uma vida falando com outra vida, um ser humano falando com outro ser humano. E algo que me enchia de felicidade, de propósito, era saber que eu estava fazendo a diferença na vida desse cliente, né? Aquele cliente que ele tinha lá, ele começou a juntar e a gente conversou junto, fez a parceria ali que eu usava muito o On Demand, viu? Os especialistas de investimento. Fica a dica. Isso aí. Fica a dica.
E ele conseguiu aí sair do zero, ter a disciplina para poupar e, além de poupar, de guardar o dinheiro, e também rentabilizar esse dinheiro. Era muito bonito ver ele conquistando as coisinhas dele, né, através de um planejamento financeiro bem feito. Então era muito bonito. O que eu trago aqui para vocês, youtubers, estou falando direto com vocês aqui, porque conhecimento muda a vida da gente, né? Além de a gente abrir a visão, a gente muda a forma com que a gente enxerga as coisas, né? Mudando essa parte da visão, mas a gente também consegue mudar e influenciar muito ao nosso redor. Conhecimento, como a Graça falou, é algo que a gente ninguém tira da gente o conhecimento. Então, isso de você buscar o seu melhor, você buscar melhorar em relação à certificação, que é um avanço que lhe deixa como referência aqui dentro do banco e fora dele também. Buscar conhecimento aqui de contextualizar o que você está fazendo. Então, eu não vou olhar que a Selic pode aumentar porque ela pode aumentar. O que isso influencia de fato na vida do meu cliente, né? O que isso influencia de fato? E você tem um parceiro para você contar com essa parte de, putz, Érica, eu não tenho muito conhecimento em investimentos agora, eu não estou muito confiante. Você tem a parceria do You On Demand, né? Uhum. E essa parceria, você consegue, o gerente, né, e o AN, consegue fazer via telefone, inclusive junto com o cliente. Ouvindo junto, né? Exatamente. Então, além de trazer um ganho aqui para o cliente, também traz a parte de aprendizado e incorporação realmente do que a gente ouve no nosso dia a dia. Eu sei que é difícil, quando eu via lá uma informação, porque a taxa de juros subiu, eu sei lá o que eu faço com isso, né? Mas eles estão aí para isso, para orientar a gente nesse aspecto. Continuar então o recado final continue se certificando, continue buscando conhecimento, né, que é muito importante, e também conte com o especialista do On Demand nessa trajetória. Muito bom. Nós falamos de cenário, a gente falou de como está o cenário econômico, nós falamos das ferramentas que a gente tem disponíveis, nós falamos de boas práticas para o atendimento, nós falamos de certificações, então tem muita coisa para os youtubers absorverem a partir de agora. Entendo que esse recado de vocês, tanto da Grazi quanto vou chamar de Eriquinha também, como a Grazi está chamando da Eriquinha, esse recado, assim, fala muito sobre o core do nosso atendimento, que é o relacionamento com o cliente. Perfeito. Então, o conhecimento, as certificações, tudo isso não é para nós, não é para ficar guardado, mas é para a gente conseguir gerar um atendimento melhor e garantir, assim, mais satisfação do nosso cliente, lembrando sempre aqui do nosso pilar, da nossa cultura, que é a gente trabalha para o cliente. É verdade. Então, eu queria agradecer vocês, meninas. Muito obrigada por esse papo. Foi muito enriquecedor. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Aprendi demais também. Vou procurar o meu gerente, porque eu também quero saber de investimentos a partir de agora. Obrigada, viu? Eu amei também. E que seja um sucesso, com certeza será. A gente está super empolgada aqui para os próximos episódios, viu? Parabéns também. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sim, também muito feliz aqui. Muito feliz também que vocês inauguraram esse formato novo. Eu sentia falta quando eu era gerente, né? Então, eu acho que traz um refresh, né? Uma lufada de ar fresco, assim, para o nosso dia a dia, para o dia a dia dos gerentes. E eu acho que vai ser muito importante para também ver coisas diferentes, né, para agregar aí e também ser uma pontinha de provocação, que eu acho que é muito importante para o crescimento e atualização dos nossos gerentes. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, youtubers, por ter ficado com a gente até o final desse episódio. Quero lembrar que o InovasCast, ele é feito para você e ele é feito com você. Então, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir aqui, as suas impressões, as suas dúvidas. A gente promete conversar com você. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!